Vulcão em Erupção é um podcast da Hopeful Brasil que explica de forma simples e acessível as ameaças e os danos da dinâmica vulcânica para quem não é especialista. A série traduz a ciência dos vulcões e mostra como erupções, cinzas e gases afetam a saúde, o cotidiano e os territórios, destacando aí a importância do preparo e da comunicação de risco. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Vulcões têm uma imagem dupla, né? São forças da natureza, assim, colossais, que criam e destroem num ciclo que parece não ter fim. E olha só que fato interessante, 10% da população mundial, a gente está falando de umas 500 milhões de pessoas, vive em áreas com vulcões que podem entrar em atividade. É uma relação de amor e risco, literalmente. O solo é super fértil, as comunidades crescem ali por causa disso. Exato. Mas o perigo tá sempre ali, sabe? Adormecido. Pois é. E é por isso que a nossa análise de hoje é tão importante. A gente vai mergulhar num guia da Organização Pan-Americana da Saúde e o foco aqui não é o espetáculo da erupção, tipo Hollywood, mas a saúde pública, a preparação para emergências. E vamos focar principalmente na América Latina e no Caribe. Uma região de risco altíssimo. Pensa só, no século XX, 76% de todas as mortes no mundo causadas por vulcões aconteceram aqui. É um número brutal. E a nossa missão hoje é justamente essa: separar o mito da realidade sobre os perigos de um vulcão, o que é que de fato mata numa erupção e o que só parece perigoso. O objetivo é entender os riscos reais e como a preparação, com base na ciência, pode salvar vidas. Ótimo, então vamos começar a desconstruir isso. Qual é a primeira imagem que vem na cabeça quando a gente pensa numa erupção? Para mim são aqueles rios de lava incandescente, sabe? Destruindo tudo. Com certeza, e é fascinante como a fonte que a gente usou ataca diretamente esses equívocos populares. Que vem dos filmes, imagino. Totalmente. A verdade sobre a lava é que, na maioria das vezes, ela avança muito, mas muito lentamente. Coisa de poucos metros por hora. Poucos metros por hora. Então uma pessoa consegue fugir andando. Sim, caminhando tranquilamente. A lava raramente representa um perigo direto para a vida humana, porque dá muito tempo para evacuar. Pera, então quer dizer que aquela imagem clássica do herói correndo da lava é pura ficção? Em 99% dos casos, sim. A lava destrói propriedades, claro. Estradas, plantações, o prejuízo material é gigante. Entendi. Mas em termos de mortes, ela quase não aparece na estatística. Por isso, não é uma alta prioridade no planejamento de saúde. E as rochas? Aquelas bolas de fogo? Mesma coisa. A ideia assusta, mas a probabilidade real de alguém ser atingido é baixa. Não é um grande risco para a saúde pública. Certo. Então as partes mais cinematográficas não são as mais mortais. Mas e a chuva de cinzas? Aquela imagem de cidades cobertas por um manto cinza. Aquilo sempre me pareceu muito perigoso. E aí a gente entra em outro perigo que também é muito mal compreendido. Existe um mito, sabe, de que inalar as cinzas é um grande risco para a saúde de quem é saudável. Espera um pouco, isso não faz muito sentido. A gente vê aquelas imagens, as pessoas de máscara, cidades debaixo de uma camada cinza. É difícil acreditar que respirar aquilo não faz um mal danado. Eu entendo, parece óbvio, né? Mas a evidência científica mostra outra coisa. A fonte cita estudos detalhados da erupção do Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, em 1980. Ah, sim, um caso super famoso. Exato, um dos mais estudados. E eles mostraram que a cinza, mesmo a mais grossa perto do vulcão, causou só problemas de saúde leves e temporários na população geral. Então, se o perigo não é respirar a cinza, qual é o perigo real dela? Onde está a pegadinha? A pegadinha está no peso. São 3 perigos principais. O primeiro, e de longe o maior, é o colapso de telhados. Colapso? Sim, a cinza vulcânica é rocha pulverizada, é muito pesada. E o guia alerta, se chover em cima da cinza acumulada, o peso dela pode dobrar. Nossa. E essa é uma das maiores causas de morte na América Latina. As pessoas estão dentro de casa, achando que estão seguras, e o teto desaba em cima delas. Caramba.
O perigo não é o que a cinza faz no pulmão, mas o que ela faz na casa. Faz todo sentido. E os outros dois? O segundo é a visibilidade. A cinza no ar cria uma névoa densa, quase um blackout de dia, e isso aumenta muito os acidentes de trânsito. E as estradas ficam escorregadias como gelo. O terceiro são os problemas secundários. A cinza é abrasiva, irrita os olhos, causa conjuntivite. E para quem já tem asma ou bronquite, aí sim, a inalação pode agravar a condição. Mas para a população saudável, o risco agudo é baixo. Entendi. O padrão que eu tô vendo aqui é que os perigos mais óbvios são, tipo, uma distração. O perigo real vem de consequências indiretas. Isso me faz pensar nas ameaças que a gente nem vê. Contaminação da água, gases. Exatamente. E a contaminação da água é um risco seríssimo. A queda de cinzas pode poluir rios, lagos, reservatórios. E tem um detalhe químico importante. Alguns vulcões emitem flúor, que gruda nas partículas de cinza. Flúor, tipo da pasta de dente. O mesmo elemento, só que em concentrações tóxicas. Se essa cinza contamina o pasto, o gado come e morre de uma doença chamada fluorose. Que coisa! Por isso, a análise química da água e das cinzas é fundamental. Sem contar que a cinza entope esgotos, danifica equipamentos de tratamento de água, pode parar uma cidade inteira. E a chuva ácida? É real ou mito? É real, mas é incomum. Gases como o cloreto de hidrogênio se dissolvem na chuva. Não chega a ser um perigo direto para a pele, sabe? O problema é, de novo, indireto. Deixa eu adivinhar, né? Corrói coisas. Exatamente. Corrói telhados e calhas de metal. Ah, e se as pessoas coletam essa água da chuva para beber? Aí a água fica contaminada com metais tóxicos. Chumbo, zinco, é um envenenamento lento. E os gases, bom, a maioria se dispersa com o vento. O perigo é quando gases pesados, tipo dióxido de carbono, se acumulam em lugares baixos, como vales. E aí? Aí eles deslocam o oxigênio e podem matar por asfixia. Certo, isso é chocante. Se não é a lava, nem as rochas, nem a cinza diretamente, o que sobrou? O que causa aquela estatística terrível de mortes na América Latina que você falou no início? Agora, a gente chegou no ponto central. O guia é muito, muito claro sobre isso. Existem dois fenômenos que, juntos, são responsáveis por quase 99% de todas as mortes por vulcões aqui na região. São os verdadeiros assassinos. O primeiro são os fluxos piroclásticos. O nome em francês é mais famoso, nuée ardente, a nuvem ardente. A descrição disso no material é aterrorizante, não é lava líquida. Não, de jeito nenhum. É muito pior. Imagina uma avalanche, só que feita de cinzas superaquecidas, rochas e gases tóxicos. Uma avalanche de fogo. Isso, descendo a montanha a mais de 200, 300 quilômetros por hora. E a temperatura dentro dessa nuvem chega a quase 500 graus Celsius. 500 graus? A velocidade de um trem-bala. Não tem como sobreviver. Nenhuma chance. É aniquilação instantânea. Tudo no caminho de um fluxo desses, casas, árvores, pessoas, é incinerado em segundos. Não tem para onde correr, não tem onde se esconder. A única, e eu repito, a única solução é evacuar a área de risco antes. Esse fenômeno sozinho causa quase 60% das mortes por erupções na região. 60%? É a maior fatia, de longe. E qual é o segundo grande assassino? São os fluxos de lama e detritos, que os cientistas chamam de lahars. Eles são responsáveis por 42% das fatalidades no mundo todo. E como eles se formam? De dois jeitos. Ou o calor da erupção derrete a neve e o gelo no topo do vulcão, ou chuvas muito fortes se misturam com as cinzas que já estão depositadas nas encostas. E o resultado disso é o quê? Primeiro na Colômbia. Exatamente. Em 1985, uma erupção pequena do vulcão Nevado del Ruiz derreteu parte do gelo do topo. Isso gerou lahars gigantes que desceram pelos vales e, durante a noite, soterraram a cidade de Armero, que ficava a quilômetros de distância. Mais de 20 mil pessoas morreram. 20 mil pessoas. É um número que a gente nem consegue processar.
Uma cidade inteira varrida do mapa não pelo fogo, mas pela lama. E o pior é que os mapas de risco existiam. Eles alertavam para essa possibilidade. É um lembrete sombrio. E tem mais um detalhe assustador. Os lahares podem acontecer meses ou anos depois da erupção. Qualquer chuva forte pode reativar o perigo. Nossa. E para fechar a lista, o guia menciona brevemente os tsunamis causados por vulcões submarinos, como alguns que existem no Caribe. O risco é pequeno, mas a consequência é tão grave que não dá para ignorar. A história de Armeiro deixa bem claro que saber do risco não adianta, né? Se as autoridades sabiam por que a cidade foi destruída, como a gente se planeja para algo tão devastador? E aí a fonte passa do risco para o planejamento. O princípio central é: os planos de emergência têm que focar nas ameaças reais, que são os fluxos piroclásticos e os lahars, não nos riscos que assustam mais, tipo a lava. E a base de tudo é informação. Mapas de risco e conhecimento do histórico de cada vulcão. E o guia dá aquele exemplo de Montserrat, né? Como um alerta. Sim, é um caso de livro. Anos antes da erupção de 1995, um mapa de risco preciso foi feito. Ele mostrava exatamente as áreas de perigo. Mas o mapa foi ignorado no planejamento da cidade. Não acredito. E o que aconteceu? Construíram na zona de perigo. Exatamente. Um hospital novinho, o aeroporto, toda a infraestrutura da capital Plymouth foi construída bem na zona de alto risco. Quando o vulcão entrou em erupção, tudo teve que ser abandonado. A capital virou uma cidade fantasma. Que desperdício! Um prejuízo imenso. Por isso o guia insiste. O melhor jeito de evitar vítimas é não construir em áreas perigosas. E onde já existe gente morando, a evacuação precoce é a única medida que funciona. Ok. Vamos para a parte prática. Como é um bom plano de contingência para a saúde numa crise dessas? Não pode ser só saiam correndo. De jeito nenhum. É uma operação muito complexa. O guia detalha os componentes. O primeiro, talvez o mais crucial, é a informação pública. Para uma evacuação dar certo, as pessoas precisam confiar nas autoridades. Isso exige informação factual, clara e transmitida com compaixão. A fonte até diz que isso funciona muito melhor do que usar força. Imagino que o desafio seja informar sem criar pânico. Falar, uma nuvem de 500 graus está vindo, por favor saiam com calma, não deve ser fácil. É um equilíbrio muito delicado. Por isso a comunicação tem que ser constante e transparente. Depois da informação, vem a proteção. Fornecer máscaras de alta eficiência contra cinzas, óculos de proteção e, claro, monitorar a qualidade do ar e da água o tempo todo. A fonte também fala de um aspecto que muitas vezes fica esquecido no meio da crise: a saúde mental. Sim, e isso é fundamental. O desastre não acaba quando a erupção para. O plano precisa incluir, desde o início, apoio psicológico para os desabrigados que perdem tudo e também para os próprios socorristas que lidam com um estresse absurdo. É a chamada segunda catástrofe, a da saúde mental, que pode durar anos. E a logística? Deve ser um pesadelo. É gigante. Envolve garantir saneamento básico nos abrigos para evitar doenças, ter planos de busca e resgate e, principalmente, um sistema para lidar com muitas vítimas ao mesmo tempo, com triagem e transporte organizado. E o mais importante, nada disso funciona se o plano ficar na gaveta. Ele tem que ser testado, praticado com simulados, atualizado. Um plano que não é testado é só um pedaço de papel. Então, para a gente resumir, a mensagem central desta análise é que os perigos vulcânicos que a gente mais vê, os mais dramáticos como a lava, na verdade, não são os mais mortais. Exatamente. Enquanto a gente olha para a mão errada, os verdadeiros assassinos, os fluxos piroclásticos e os lahars fazem o estrago. Juntos, 99% das mortes na América Latina. A conclusão é que o planejamento, baseado na ciência e na comunicação, é a única forma de evitar que um desastre natural vire uma tragédia humana. Armeiro é o lembrete eterno do que está em jogo quando esse planejamento falha.
A análise deixa clara a responsabilidade imensa das autoridades, mas também toca num ponto interessante sobre a natureza humana, essa tendência de voltar para lugares perigosos, mas que são férteis, familiares. E isso nos leva a uma pergunta final para a reflexão. Num mundo com riscos naturais cada vez mais claros, como é que a gente equilibra o conhecimento científico sobre o perigo com essa conexão humana profunda e teimosa que a gente tem com o lugar, mesmo que esse lugar possa, um dia, nos trair? Este foi o Vulcão em Erupção. É um podcast da Hopeful Brasil que explica de forma simples e acessível as ameaças e os danos da dinâmica vulcânica para quem não é especialista. A série traduz a ciência dos vulcões e mostra como erupções, cinzas e gases afetam a saúde, o cotidiano e os territórios, destacando a importância do preparo e da comunicação de risco. O Vulcão em Erupção está disponível no Spotify e no canal do YouTube TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.